Uma pessoa está perguntando quais são os aspectos negativos quando temos braços ou pernas cruzadas em momentos de oração. A pessoa diz que ouve sempre as pessoas dizendo para descruzá-los quando estão orando em grupo. Quando nós oramos, principalmente quando oramos em grupo, nós atraímos energia e, em geral, a energia ao descer entra pela nossa cabeça, flui pelo corpo e sai pelos pés, se vem energia em excesso. Então, quando nós temos as pernas cruzadas, a energia fica bloqueada no corpo, se ela é excessiva, e não sai pelas pernas e não vai para a terra. Por isso é que as estátuas egípcias tinham sempre as duas mãos aqui sobre as coxas, sobre o joelho, e os dois pés no chão, de forma que ficavam naquela posição harmoniosa e ninguém ficava obstruído, porque tudo fluía muito bem e o excesso ia para a terra. E se uma pessoa não está com a posição adequada durante a oração ou durante uma reunião, ela arrisca, a uma certa altura, não se sentir bem. Ela arrisca não deixar as energias circularem corretamente pelo corpo dela. E isto pode afetar a compreensão, pode afetar o ânimo do indivíduo, a concentração e assim por diante. E uma pessoa está perguntando como é que alguns seres podem se esquecer de cumprir o seu horário na oca da vigília. Bem, aqueles que esquecem é porque não tomaram realmente o compromisso de fazer a vigília. Marcaram, estão indo lá formalmente, ou foram convidados a ir e não refletiram bem se deveriam aceitar. Enfim, não tomaram o compromisso. E assim perdem uma oportunidade. Mas ficam em débito porque tiraram a oportunidade de um outro de estar lá. Porque realmente estar lá, por aqueles momentos, é uma dádiva muito grande. E quando a gente marca e não vai, tirou a oportunidade de um outro. E uma pessoa está perguntando qual é o momento em que o ser consciente passa realmente a saber o que são os centros planetários e as hierarquias. Não apenas porque leu, mas porque sabe, porque vive. Quando ocorre isto? E o que fazer para se chegar nisto? Bem, parece que isto está coligado a nós estarmos a serviço do planeta e da humanidade. Porque tudo isto que nós conhecemos, que sabemos que existe, está aí como parte do planeta, está aí como a história do planeta, e à medida que nós servimos este planeta, vamos tomando conhecimento do que nele é oculto. Então, é uma questão de serviço, uma questão de nós estarmos servindo. E uma pessoa está se lembrando que durante o encontro geral, nós falamos em planetas que não são visíveis, ou astros que não são visíveis. O que quer dizer isto? Bem, quando nós falamos de planetas que não são visíveis, nós estamos nos referindo aos planetas astrais. Porque os planetas não são só físicos. Esses que a ciência conhece são os planetas físicos. Mas existem muitos planetas que são astrais,
que não são físicos. E esses não são visíveis a olho nu ou não são visíveis pelos olhos normais que veem os planetas físicos. E como fazermos para que a alma se decida? É uma questão de amadurecimento da alma. Uma alma, se não é madura, não pode se decidir. A alma tem que amadurecer para depois ir passando por esses processos mais conscientes. E uma pessoa está perguntando se um monge é um ser mais evoluído. Ser monge é uma forma de entrega de um ser. É a disposição de um indivíduo se dedicar à consciência única. E nem por isso pode ser mais evoluído do que não é monge. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O monge é este indivíduo que se entrega, é um indivíduo que não tem outra coisa que fazer na vida a não ser estar disponível para estar se unindo com a consciência única. E uma pessoa está perguntando: caso tenhamos insistido em realizar uma ação que não deveria ser feita, quais podem ser as consequências? Então, se você sabia que a ação não era para ser feita e você fez, você bloqueia assim o seu desenvolvimento. E cada vez que a gente bloqueia o próprio desenvolvimento, a gente perde oportunidades cíclicas. Porque tudo acontece por ciclos e se nós perdemos alguma oportunidade, temos que esperar um outro ciclo. E aqui uma pessoa está dizendo que de onde veio esta informação de que o mestre Cthulhu é o novo senhor do mundo. Porque pelo que se sabe, todas as grandes consciências de grandes iniciados, muito mais elevados que mestre Kuthumi, como por exemplo Cristo, o Manu, os Mahachoras, os Budas, atividade, etc., como fica isto? Este salto não seria uma incoerência, uma contradição aos ensinamentos teosóficos e do tibetano? Podemos falar alguma coisa sobre isto? Então, muitos ensinamentos teosóficos e muitos ensinamentos do tibetano, no dizer dele próprio, já estão transcendidos. Como, por exemplo, este fato do Senhor do Mundo. Porque foi muito recentemente que aquele que era o Senhor do Mundo, Amunakur, há muito pouco tempo, este que foi o Senhor do Mundo, foi para uma tarefa maior. Foi para uma tarefa fora da Terra. Mas não por isso abandonou a Terra. Ele foi para uma tarefa maior, cósmica, e que inclui coisas com a Terra. E Cthulhu, que assumiu esta posição de Senhor do Mundo, Cthulhu está representando uma etapa na qual o planeta Terra e a hierarquia do planeta Terra vai passando a ser algo que desenvolve na própria Terra e depois assume a sua hierarquia. Até hoje, a hierarquia terrestre veio de fora, veio de outros planetas, veio do cosmos, como nós sabemos. Agora está começando uma etapa em que da humanidade começa a surgir a hierarquia planetária. Então, isto é a fase, a etapa que está começando agora. E Kuthumi, ou Cthulhu, como está sendo chamado agora como Senhor do Mundo, Cthulhu
é um desses que é senhor do mundo a partir da Terra mesmo. Toda a vida pretérita de Cthulhu nós não conhecemos, mas algumas encarnações dele sim são conhecidas, como por exemplo Pitágoras, São Francisco de Assis. Tudo isto é o mesmo Cthulhu. De forma que este senhor do mundo tem um profundo conhecimento, profundo conhecimento. Nós ficamos de estudar o que nós teríamos que prover, como teríamos que nos tratar, como teríamos que nos cuidar, para que ficássemos em contato com um conhecimento mais elevado. Porque o conhecimento, ele a uma certa altura, começa a vir de forma direta para nós. E enquanto esse conhecimento não pode vir de forma direta para cada um de nós, nós não podemos ter um conhecimento realmente elevado. Porque o conhecimento elevado, o conhecimento superior, não pode vir por canais, por intermediários, mas somos nós que temos que tomar consciência dele. Nós é que teremos que contatá-lo. E há uma consciência angélica que explica isto para nós, humanos. A consciência angélica tem um contato muito mais direto com o conhecimento elevado, porque os anjos são puros. Então, este contato, eles podem nos dizer como é que pode acontecer. Então, o primeiro item, para que a gente possa ir se preparando para tomar contato diretamente com o conhecimento superior, com conhecimento profundo, é nós cuidarmos prioritariamente da nossa purificação física, emocional, mental e também extracorpórea. Isto é, cuidarmos da nossa purificação no corpo astral e no corpo mental principalmente. Então este é o ponto número 1. Nós temos que assumir esta purificação de forma prioritária e zelarmos por esta purificação. Não tomarmos uma atitude purificadora esporádica, mas quando ficamos sabendo qual é o caminho da purificação, teríamos que não nos demover dali, teríamos que saber persistir. Então, isto é uma purificação que nós fazemos nos nossos corpos atuais, o físico, o emocional, o mental, o astral. Agora, deve ser feita também uma purificação dos registros do passado, porque tudo que se passou foi ficando registrado. E quando chega na hora de nós entrarmos em contato com um outro conhecimento que está mais profundo e que é maior, então esses registros do passado perturbam, atrapalham e até impedem. Então, teríamos que, à medida que nos purificamos nesta nossa parte atual, no nosso físico, no nosso mental, no nosso astral, nós teríamos também que irmos purificando dos nossos registros do passado. Não só desses nossos aspectos egóicos, desses nossos aspectos cristalizados, que vêm das nossas encarnações anteriores, como também dos nossos aspectos mais ancestrais. Claro que para nós
começarmos a ter purificados os registros do passado, esses aspectos egóicos antigos, nós precisamos realmente ter esta purificação como prioridade. E teríamos que não ter medo de enfrentar estas coisas que estão aí para ser purificadas, que estão aí registradas. E para purificar esses registros do passado, nós teríamos que estar aberto aos sonhos, teríamos que estar aberto a visões, teríamos que estar abertos a impressões, a intuições. Ou, se temos assim uma real vontade de nos purificar, esses registros do passado surgem na nossa frente, através de fatos, através de pessoas que podemos ter conhecido em encarnações anteriores e que agem conosco agora, enfim. Essa purificação dos registros do passado tanto podem ser registros muito antigos, como podem ser mais recentes. E para que isto possa aflorar, para que a gente possa purificar conscientemente, se é que a purificação vai ser feita de forma consciente, então aí nós precisávamos estar abertos a isto. O terceiro ponto é purificação dos medos. O registro do passado, sim, este tem que ser purificado. Agora, os medos e as dores da humanidade, essas dores e esses medos estão presentes, estão registrados, inclusive na nossa estrutura óssea. Nos nossos ossos estão emprenhados muitos medos e muitas dores. Por isso, esses ossos são uma parte bastante mais dura do nosso corpo. Nós não sabemos o que está impregnado aí. Certamente o medo ancestral está aí, assim como o medo ancestral está na nossa malha psíquica, na nossa estrutura psíquica. E isto tudo está para ser purificado. Agora, o quarto ponto são as coisas que nós temos que purificar e que estão no inconsciente. Não estão registrados no corpo, como nos ossos, e não estão registrados na mente, não estão registrados na nossa recordação. Mas são os estados que estão no inconsciente. E aqui nós podemos desconhecê-los completamente e não ter a menor ideia deles. Quando nós estamos realmente dispostos a nos purificar, muitas coisas do inconsciente podem aflorar. E aí nós tomarmos consciência delas. Mas para que o que está no inconsciente começar a aflorar, é preciso que a gente tenha já construído uma certa estrutura para suportar isto. Porque o que está no inconsciente são coisas que nós não temos a menor ideia. E que vem a consciência ou vem ao karma para ser purificado, para ser transformado, a cada encarnação. Então, o que está no nosso inconsciente é infindável. E isto pode vir lentamente ao consciente, para que a gente possa purificar, para que a gente possa transformar, mas não em grande quantidade, porque acho que não haveria quem pudesse suportar. Então, esses estados do inconsciente começam sim a aflorar, ou, em certos casos, quando há sim um certo ritmo de purificação necessário para que o indivíduo possa assumir certos trabalhos, para que o indivíduo possa assumir certas porções do serviço planetário, então ele terá que fazer certas purificações que às vezes não há possibilidade de fazer numa vida. Então,
Algumas purificações no inconsciente podem acontecer de forma oculta. Pode acontecer sem que o indivíduo realmente tenha consciência, que é para ele possa ficar livre, não? E possa assumir certos serviços. Certos serviços não se pode assumir enquanto nós não temos algumas coisas importantes purificadas. Certos serviços são incompatíveis com certas coisas que ainda não estão purificadas. Então, neste processo, não, se está visando uma eventual próxima vida de serviço do ser, uma próxima vida de serviço do homem. Agora, a purificação da alma também é necessária. Então, até aqui nós estávamos falando da purificação humana, da purificação nossa do ser humano, dos corpos, não? Mas agora começa, a uma certa altura, a purificação da alma, a organizada purificação da alma. E aqui, obviamente, o espírito, a mônada, deve estar acompanhando, a alma deve estar disposta a assumir a própria purificação, e aí então dá-se uma transformação, uma mudança muito maior no indivíduo. Quando a alma começa a ser purificada, então aí as mudanças, as transformações são sempre muito maiores. Agora, depois começa uma purificação um pouco mais profunda e um pouco mais ampla. À medida que o ser interior, porque a purificação da alma já começou, não? A purificação da alma já está em andamento. Então agora pode começar esta outra purificação em nós, que é a nossa desvinculação como ser interior de alguns padrões planetários. Não há possibilidade de um conhecimento superior enquanto estamos comprometidos com padrões planetários. Porque conhecimento superior não é conhecimento planetário. É conhecimento solar, conhecimento cósmico, conhecimento universal. Então é preciso que o nosso ser interno, depois da alma estar já no caminho da purificação assumida, aí o ser interno começa a se desvincular dos padrões planetários. Porque aí o ser interno se desvinculando, começando a se desvincular de padrões planetários, a alma que está fazendo um processo de purificação pode prosseguir o seu processo. Porque enquanto nós estamos unidos a certos padrões planetários, a alma e o ser pode se purificar até um certo ponto, mas não o suficiente para ter um conhecimento superior. Não o suficiente para ter um conhecimento que diz respeito a uma sabedoria mais ampla. Agora, se nós então estamos nos desvinculando de certos padrões planetários, em seguida nós teríamos que começar a purificar os vínculos com todos aqueles que estão caminhando conosco. Nós não podemos ter um conhecimento superior se temos algum vínculo com alguém, porque através deste vínculo, aquele alguém ficaria superestimulado. Então, se nós, a uma certa altura, estamos preparados até este ponto, então aqui trata-se de cortar todos os vínculos com quem quer que seja. Enquanto houver um vínculo, não é possível descer um conhecimento realmente superior. Porque através do vínculo você iria superestimular aquele que está vinculado. Porque através dos vínculos se passam as coisas. Passamos o que temos de melhor e passamos também o que temos de pior. Então o vínculo é algo bastante retrógrado. Para nós, isto já devia ser bastante retrógrado.
Mas isto são as últimas coisas, né, que nós vamos tratando. Agora aqui, neste contato com o conhecimento superior, com o conhecimento mais amplo, um vínculo não é possível. Bom, após essas etapas, o ser está pronto para o conhecimento oculto de grau mais elevado. Não este conhecimento oculto que nós temos antes de estarmos neste caminho de purificação. Antes de ter dado esses passos, o ser não tem espaço físico e nem sutil para suportar a vibração deste tipo de conhecimento. O conhecimento está ligado à vibração. E vocês ouviram falar, observam, não, que certas pessoas ficam sabendo alguma coisa e ficam todas desequilibradas, porque o conhecimento é vibração. Então imagine você ficar sabendo de coisas importantes, a vibração que isto traz. Vibração positiva, inclusive. Se nós estamos falando nisso agora, nesta etapa, é porque as comportas estão abertas para que esses graus de conhecimento possam descer para nós. Então nós estamos em um momento bem importante na nossa evolução. Nós estamos num momento em que, ciclicamente, estão abertas as portas para este conhecimento superior descer até nós. E aí nós estamos nesta situação bem de livre-arbítrio. E temos que escolher entre continuar da forma que estamos, entre continuar com as características da nossa evolução e começarmos a entrar por estas portas da evolução superior. Aqueles que acham que estas coisas não são para eles, porque eles são muito da terra, eles são muito comprometidos, não é bem assim. Porque quando se abrem essas portas, vêm sempre oportunidades inimagináveis, tanto internas, dentro de nós, na nossa essência, como externas. Não há perigo destas portas estarem abertas e de nós sentirmos uma grande estimulação. Não há perigo de ficarmos superestimulados pela energia, porque a energia sabe nos poupar. A energia sabe aonde bate. Então existe esta energia planetariamente, porém, isto não vai alejar ninguém com a sua pressão. Claro que nós vamos sentir que estamos diante de uma oportunidade, se dermos importância a isso, se dermos atenção, se nos trabalharmos, vamos começar a sentir cada vez mais esta presença de uma nova situação, mas o que realmente conta aqui é a nossa aspiração, é a nossa vontade de querer fazer este caminho. O que impulsiona esse processo, o que está impulsionando tudo isto, é uma energia cósmica. E essa energia cósmica vem impulsionando a humanidade gradualmente, porque primeiro ela vai tocando os corpos inferiores, isto é, o físico, o etérico, o emocional e o mental. Vai tocando estes corpos, para que esses corpos, tendo chegado num certo nível de purificação, esta energia cósmica possa ir impulsionando os corpos mais internos, os corpos superiores. A energia cósmica não vai impulsionar os nossos níveis superiores se os nossos níveis inferiores não suportarem, se os nossos níveis superiores não estiverem abertos e não estiverem disponíveis para isso. O nível, o ponto em que a energia regula este impulso
o ponto no qual a energia se baseia, a energia cósmica, não a nossa. A energia cósmica se baseia para nos dar esses impulsos, o ponto que ela leva em conta é a alma, é o ser anímico. Provavelmente, se isto começasse pela mônada, poderia eventualmente ter mais condições, mas a alma é que precisa ser avaliada, é a alma, porque é preciso que a alma tenha a possibilidade de suportar esta mudança de vibração. Então, se a alma está consciente, deve estar consciente, não? E se passa para a mente esta consciência, então o ser conscientemente deve tomar algumas atitudes. Viver a lei que já conhece, amar a lei, não é só viver sem amar a lei. É viver a lei amando a lei. Ninguém é obrigado a fazer isto. Isto se faz por amor. Então, conscientemente, nós temos que amar isto. Temos que amar e viver isto por amor. Trata-se de conhecimento superior? Não. Não se trata de conhecimento daqui. Agora, estar receptivo. Estar sempre receptivo. Porque além de viver a lei, de amar a lei, temos que estar receptivos a receber mais. Temos que estar receptivo a continuar recebendo esses impulsos. E agora vem um outro ponto, que é a gente suportar o que for necessário durante este processo, não por amor próprio, mas suportar tudo o que for necessário durante esse processo, por amor do único, por amor de Deus. Então, viver a lei, amar a lei, estar receptivo e suportar tudo o que for necessário pelo amor de Deus. Então, se há, por exemplo, necessidade de uma grande adaptação de energia durante um certo impulso, você suporta isto bem tranquilamente, não é? Você não se detém por causa disto. Você vai suportar isto. Se você não está preparado para suportar, quer dizer que você não está pronto. Então você vai suportar isto. Só que vai suportar não porque quer. Você vai suportar por amor do único, por amor de Deus. Agora, nós teríamos que saber, antes de começarmos a nos colocar para fazer um processo desse, nós teríamos que saber que nós somos experimentados e testados nas pequenas atitudes, nas mínimas atitudes. Não é nas grandes obras, porque nós não fazemos grandes obras. Só faz grandes obras quem já passou por tudo isto. Então não é nas grandes coisas que nós vamos ser testados, mas é nas pequenas coisas, é nas mínimas coisas, é naquelas coisas às quais normalmente nós não daríamos importância. Então veja a necessidade de estarmos realmente atentos. Porque aquelas coisas que nós achamos que não têm importância são aquelas que nos retêm neste processo. São aquelas que não permitem que a gente prossiga, que a gente vá adiante no ritmo desses impulsos. E estarmos sempre nos oferecendo para o que der e vier. Não estarmos escolhendo situações, não estarmos escolhendo oportunidades, mas estarmos abertos para tudo o que der e tudo o que vier. Se o ser estiver consciente totalmente do que ele está fazendo, ele manterá a fé durante todo este trajeto. E estará muito grato por estar vivendo o que quer que seja.
o que quer que seja. Então, seja o que for o que estiver acontecendo, o ser está grato. E na fé que está tudo certo. Agora, aqui, esta comunicação termina com uma frase que também nos esclarece muito. Diz o seguinte: acendam esta centelha e não descansem enquanto houver um único ser na escuridão. Quer dizer, enquanto se percebe que tem alguém na escuridão, não se descansa mais neste processo. Porque a humanidade é única e nós teremos que realmente sair da escuridão, que é porque todo mundo saia. Bem, alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Pois não. En el caso de que los vínculos existan con alguna persona que también está en el sendero, ¿también debe ser cortado? O que nós chamamos de vínculos são aquelas coisas que ligam com o outro. O amor verdadeiro não liga. O amor é cósmico e você está lá dentro. E aí está todo mundo no amor. Estamos num outro nível. Agora, enquanto não se está no amor real, todos os vínculos são para ser cortados. Para quem quiser o conhecimento superior. Agora, isto é lei. Isto é lei porque o conhecimento é algo muito forte. E quem não está preparado não suporta o conhecimento. Se nós soubéssemos, por exemplo, neste momento, um pouquinho mais do que poderemos saber, nós ficaríamos completamente desorientados. Então, não é questão de forçar isto aqui. E isto dos vínculos é fundamental, é básico, porque vinculado, você não pode passar de um ponto que o outro não possa suportar. E neste caso, não vai nem ele e nem você. Em vez de um só, o que já é uma grande coisa para a humanidade que é una, não vai nenhum dos dois. Este é o resultado. Pois não. Você pode estar num grupo, seja familiar, ou de trabalho, tudo, com irmãos, ou talvez até com a esposa, ou alguma coisa que carnalmente ligada. Você pode conviver nesse grupo sem estar vinculado. Olha, tem certas coisas que são de um certo nível e outras que são de outros níveis. Então, quando se fala num trabalho destes, de entrar em contato com o conhecimento superior, todas essas coisas não existem. O que existe é isto. O que se falou no início foi que isto na vida do indivíduo deve ser prioritário. Agora, indo à sua pergunta, digamos que você tenha uma possibilidade de subir um degrau, mas que a pessoa que está vinculada com você não quer subir aquele degrau. Então você deve optar. Ou nenhum de vocês dois sobe, ou você vai e dá uma chance dela te acompanhar. Isto é uma questão que cada um tem que resolver em si, consigo. Eu acho que foi Paulo de Tarso, que disse que nenhum de nós é obrigado a se escravizar a um laço, mesmo legítimo, mesmo kármico, se aquele laço impede o teu desenvolvimento espiritual. Isso, em outras palavras, está lá em São Paulo, que era um legislador. Então, por mais concreto que seja um laço, se ele impede o seu desenvolvimento espiritual, ele pode ser rompido a qualquer momento. Isto dentro da lei. Claro que isto é uma lei de um certo nível. Nós temos livre-arbítrio diante destas coisas. Então, depende de nós. Depende de nós sabermos compreender a situação, não imaginarmos coisas, né? Mas realmente estamos compreendendo a situação. E se existe uma situação real neste sentido, o espírito deve dar forças
para que as coisas ocorram. Dias de hoje, a purificação pode acontecer independentemente da vontade consciente da pessoa? Está acontecendo, está acontecendo. Está acontecendo porque nós temos uma parte nossa que não é consciente, mas que está num certo processo e nós não sabemos. E aquela parte nossa que está no processo de purificação, realmente, aquela parte é levada em conta. Então, você pode não ter consciência, mas uma parte sua, muito importante, está. E aí você vai ser levada até certo ponto inconscientemente. Mas é porque a sua parte inconsciente está no processo. Não que você vá passar por alguma coisa obrigada, forçada. Tem uma parte sua que você não conhece que está querendo isso. Aí sim pode acontecer. Nós personalizamos muito as coisas. Nós temos que ver a humanidade como um todo, para nós irmos expandindo a nossa consciência, não? E estarmos mais aptos a estar num conhecimento maior. Quando você vê a humanidade como um todo, você não está excluindo ninguém. Ninguém. Você não está excluindo ninguém. De forma que na sua consciência você não está fazendo nada de negativo. Quando corta um vínculo aqui, corta um vínculo ali, você não está. Porque a humanidade é um todo. E aquilo é uma circunstância dentro de uma certa etapa.